Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a presença da Isabela Antunes. Bem-vinda, Isabela, aqui ao canal Descobre a Astrologia. Muito grata, Diogo, pelo teu convite. É com muito gosto que eu estou aqui contigo a falar sobre um tema que eu adoro, que é a astrologia. Por isso, muito grata e aproveito também para te dar os parabéns por esta tua iniciativa incrível de fazer estas partilhas de astrologia com vários astrólogos e de contribuir para que a astrologia chegue a mais pessoas, uma astrologia com qualidade, com ideias sempre todas elas muito úteis e muito positivas para todos. Por isso, parabéns pela tua iniciativa. Muito obrigado, Isabela, mesmo. É um gosto e realmente tu realçaste aquilo que é mais importante, que é divulgar a astrologia para que ela possa chegar a mais pessoas e de alguma forma, não é? É isso, há vários tipos de astrologia e que cada um tem as suas características e assim eu acho que nós podemos chegar a cada vez a mais pessoas. Mas hoje vamos falar de um assunto muito, muito interessante que é a astrologia e constelações familiares. E gostaria por começar por falar um bocadinho sobre isso, Isabel. Porquê é que tu sentiste necessidade, ou quando é que a astrologia e as constelações se fundiram na tua vida? Vamos dar um pouco o contexto para as pessoas perceberem esta ligação que nós podemos fazer entre estas duas áreas de conhecimento tão diferentes, mas pelos vistos semelhantes em certos pontos. Sim, a meu ver, a astrologia e as constelações familiares são áreas que se interligam muitíssimo bem e que uma de alguma forma pode dar um grande suporte à outra e vice-versa. Ou seja, o que acontece? A meu ver, todos nós, portanto, no nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas formas de ser e de estar, as escolhas que fazemos, as posturas que temos, os desafios que temos na nossa vida, muitas vezes difíceis e tanto que nos carregam bastante, as grandes questões que temos que resolver têm sempre um grande eco com vivências e com situações que vêm de trás, que vêm não só dos nossos primeiros anos de vida, como também das histórias familiares que se vão repetindo de geração em geração e que de alguma forma chegam até nós. Portanto, ou seja, é muito importante termos acesso a todas essas vivências que vêm de trás, todo este material que vem de trás, termos esta clareza, permite-nos perceber o porquê que eu estou a viver isto no presente, porque é que eu estou a viver estes padrões, estas dinâmicas, o que é que está por trás de tudo isto, e ter essa clareza pode ser extremamente revelador e pode-nos ajudar a quebrar padrões, a tornarmos mais conscientes, a fazermos mudanças de vida, de forma a tornarmos mais felizes e mais nós mesmos, mais livres, mais genuínos, mais nós mesmos. E a verdade é que a astrologia é uma ferramenta incrível e que nos ajuda muito neste processo de ganho de consciência e de libertação de todos estes padrões que vêm de trás e que é tão urgente e tão, tanto valioso o nós conseguirmos ganhar consciência e podermos, portanto, ultrapassar todos estes desafios que a vida nos traz. Exatamente. É assim, numa hora nós não vamos conseguir falar, obviamente, nem uma hora, nem uma vida, de todas estas áreas de conexão entre as constelações e a astrologia, mas hoje vamos falar particularmente, a Isabel vem-nos falar particularmente dentro deste grande mundo das constelações, especificamente daquelas que dizem respeito aos laços e a essas histórias, não é? Vamos fazer aqui umas pontes com uma ou duas áreas dentro da astrologia muito, pronto, para poder aplicar e para perceber o contexto. A Isabel teve a bondade de nos trazer aqui um slide que nós vamos ver. Isabel, a palavra é tua. Vamos embora aqui explorar um pouco mais sobre estas laços e histórias que se repetem, tanto na astrologia como nas constelações. Uhum, ok. Então, antes de mais, as coisas familiares, portanto, foram resolvidas pela psicologia transpessoal. O pai é o psicoterapeuta alemão, o Bert Hellinger, portanto, as coisas familiares têm, portanto, por base que a grande maioria das nossas decisões, comportamentos e atitudes têm por base processos inconscientes que por serem inconscientes, por não termos consciência deles, não é, eles agem de forma automática, direta, imediata, não é, e acabam por, comandar uma grande parte da nossa vida. Eu trouxe esta imagem aqui do iceberg, muito usada, para, portanto, exemplificar esta questão do consciente e do inconsciente, e que nos permite percebermos que a parte de que nós temos consciência é muito pequenina, diz que é aproximadamente 5% de todo, este manancial de inconsciente tão vasto, tão profundo e que ocupa tanta uma parte tão grande de nós mesmos. Portanto, muitas das nossas atitudes, posturas, comportamentos têm por base estes processos inconscientes automáticos, não é, que
acabam por ter uma grande força na nossa vida, da nossa forma como vivemos e lidamos connosco e com os outros à nossa volta. Por isso ser tão importante. Se quiseres colocar o próximo slide, tanto as constelações familiares, tanto têm também por base a ideia de que estamos todos ligados uns aos outros por malhas energéticas e na realidade no universo tudo está interligado a tudo e portanto tudo se interliga. Estas ligações são muito mais fortes com os membros da nossa família, com aquelas pessoas com quem temos uma ligação mais forte, mais profunda, e lá está, e os membros da nossa família que têm a mesma linhagem energética, a linhagem familiar, e com quem criamos relações de lealdade inconsciente. Há vários tipos de relações de lealdade inconscientes, por exemplo, honrar a dor de um antecessor ou de um familiar que foi excluído, entre muitas outras. Aquilo que importa é que, ao portanto, criarmos estas relações de lealdade inconscientes, nós estamos repetidamente, estamos a repetir padrões, a repetir histórias de vida, tanto num processo interminável, onde repetimos padrões que nos condicionam e que nos aprisionam e que é importante ganharmos consciência deles para nos libertarmos e para sermos cada vez mais nós mesmos. Tal como a frase que o Bert Hellinger nos deu, onde os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente, não é? Que se repetem de geração em geração, não é? Estes padrões familiares que se vão repetindo, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção, ou seja, até que um membro, não é, mais consciente ganhe consciência de tudo isto, não é? Ganhe mais clareza sobre todas estas dinâmicas e consiga, como ele diz, transformar a maldição, vá lá, estes padrões que se repetem continuamente, as dores que se vão repetindo, os sofrimentos que se vão repetindo numa bênção, em algo mais livre, né? Portanto, libertando destas correntes, não é? Intermináveis. E Isto parece aquilo que aquele. acontece. Ai, desculpa, diz-me. Desculpa, não, Isabela, desculpa interromper, mas isto parece aquelas peças que vão sendo reencenadas até alguém fazer de uma forma exímia e de repente parece que se liberta aquele personagem, aquele papel, parece, dá uma sensação que deve ser muito dentro disto, não sei. Exato, exatamente. Essa imagem é uma ótima imagem aqui para representar tudo isto que estou aqui a falar. E lá está, aquilo que acontece é que, como estamos todos muito ligados por malhas energéticas, não é? Quando um membro da família ganha consciência e se eleva, todos os membros dessa família acabam por beneficiar. Portanto, o que é incrível. Portanto, desta forma, tudo isto vai promovendo, se podemos ainda se calhar continuar no outro slide, tudo isto acaba por ir promovendo todo este ganho de consciência e toda esta transformação e esta elevação. Queria só dizer que a astrologia aqui, portanto, tem uma grande palavra a dizer, porque através do mapa astrológico nós conseguimos ganhar imensa clareza e consciência sobre as nossas origens, portanto, todas estas histórias familiares que vêm de trás, portanto, toda esta herança familiar que nós recebemos, o nosso pai, a nossa mãe, os membros da nossa família, as nossas histórias de vida, os padrões que vivemos no presente, as situações que nos vão acontecendo e conseguimos perceber com muita clareza, porque o mapa dá-nos isso, brinda-nos com toda esta informação incrível e tão valiosa, que nos permite ganhar clareza e consciência e, portanto, através da astrologia conseguimos ter esta consciência para irmos quebrando os nossos padrões e para nos irmos elevando e também contribuindo para que a nossa família de alguma forma beneficie disso. O que eu acho que é maravilhoso. É como este passarinho, não é? Quebrar as correntes e transformar num passarinho voador, maravilha. Que voa livremente, não é? Esta imagem, Voa livremente, exatamente. exato. Pegando neste tema tão importante das constelações familiares, que é a parte, o consciente e o inconsciente, eu gosto de fazer aqui um paralelo com o nosso mapa astrológico. Porque no nosso mapa astrológico nós temos muitos símbolos, tanto os signos, os planetas e por aí fora, que representam arquétipos e que estão associadas a histórias, a mitos, a lendas, que são contadas de geração em geração e que, portanto, fazem parte do nosso inconsciente coletivo, tão vasto e tão profundo. E todos eles estão representados no nosso mapa. Ou seja, cada um destes símbolos é muito profundo, tem aqui muitas camadas, muitas vivências, muitas possibilidades.
Então é muito interessante quando nós olhamos para o nosso próprio mapa astrológico e começamos a estudar astrologia, é normal inicialmente termos acesso a umas primeiras camadas mais superficiais, sobre nós mesmos, não é? Aquilo que é mais imediato e que é mais fácil de nós, compreendermos pela análise do nosso próprio mapa. Mas também é normal que à medida que formos fazendo este mergulho interior e à medida que formos procurando nos descobrir cada vez mais e mais, o mapa está sempre lá e é o mesmo mapa, vai-nos dando outras respostas e mais respostas. É como se o mapa fosse uma espécie de um mestre, entre aspas, que temos e que nos pode vir acompanhando neste percurso evolutivo. À medida que vamos conhecendo mais de nós, vamos tendo outro olhar sobre o nosso próprio mapa e ele vai-nos devolvendo outras informações e vai-nos ajudando neste processo e neste caminho de evolução e de ganho de consciência. Lá está, é como se numa primeira fase temos acesso a uma pequenina parte de nós e temos este lado consciente mais pequenino, mas com a astrologia é como se este iceberg fosse conseguindo elevar-se cada vez mais e a parte consciente fosse cada vez maior, não é? A astrologia ajuda-nos muito neste processo. Também queria dizer, em relação a este slide, que lá está, cada um de nós vai se conectar portanto, com a dinâmica do inconsciente coletivo que está representado no nosso mapa de formas diferentes. Porquê? Porque cada um de nós vai ter os planetas em signos diferentes, em casas diferentes, com interligações diferentes com os outros planetas. Alguns deles vão estar mais fortalecidos, outros mais debilitados, e, portanto, a forma como nós vamos lidar com este inconsciente coletivo será diferente, portanto, de mapa para mapa, de pessoa para pessoa. E lá está, portanto, temos aqui no nosso mapa astrológico também representado o nosso inconsciente pessoal, que está interligado com o inconsciente familiar, porque por trás deste inconsciente familiar, desta minha forma de lidar com tudo à minha volta, estão obviamente todas as minhas raízes, todas as histórias e vidas dos nossos antepassados, não é? Que estão presentes, e tudo isto está obviamente ligado, portanto, e presente no inconsciente coletivo. Portanto, temos todos estes termos falados pelas constelações familiares também representados no mapa astrológico. Já agora, o mapa está assim representado, portanto, como se ele também tem uma parte que estivesse mergulhada dentro da água, outra parte à tona, a parte consciente. Agora, não significa que a parte consciente seja o que está no topo do nosso mapa. Isto é apenas uma representação simbólica, pegando um bocadinho neste conceito e interligando com o mapa astrológico. Será uma parte do nosso próprio mapa, que poderá ser a parte que for, ou que poderá ser um bocadinho de cada um destes planetas, mas numa visão ainda mais superficial e mais, portanto, mais inicial, vá lá, e depois vamos, lá está, caminhando e indo cada vez mais fundo nesta análise de nós mesmos. Também queria fazer aqui outro paralelo com o mapa e as constelações, que o mapa, portanto, tem imensos símbolos astrológicos, não é? Portanto, todo o próprio mapa forma uma constelação, não é? Temos aqui uma constelação no nosso próprio mapa, de nós mesmos, não é? Portanto, que nos simboliza, que nos representa, que representa o nosso mundo interior. E tal como nas constelações familiares, também no mapa astrológico, nada deve ser excluído. Ou seja, nós devemos olhar para todas as partes de nós mesmos, nós devemos olhar para todos os símbolos que temos no nosso mapa astrológico, de forma a ganharmos consciência, de forma a podermos integrar as várias partes de nós e assim trilharmos o nosso processo evolutivo, o nosso caminho evolutivo, rumo a maior ganhos de consciência, maior autoconhecimento, e que vai nos levar, obviamente, a uma vida cada vez mais livre, cada vez mais consciente e cada vez mais de maior realização. Excelente mesmo. Nada, obrigada. Queria também trazer aqui um bocadinho esta imagem, portanto, a imagem, portanto, de uma árvore que muitas vezes representa, ou que pode nos representar a nós, o ser humano, onde temos as raízes que estão debaixo da terra, que são invisíveis, não é? Que não temos acesso a ela direto, e depois temos o tronco e a copa da árvore. Mas a verdade é que teremos uma copa mais frondosa se tivermos umas raízes mais fortes, mais fortalecidas. Lá está. Estas raízes a nível do ser humano representam, lá está, as tais histórias familiares, portanto, que acabam por estar presentes na nossa vida, não é? Portanto,
e por carregarmos na nossa vida todas estas histórias, estes padrões familiares que se vão repetindo de geração em geração. Até porque se nós formos ver, portanto, a nossa primeira célula que nós recebemos é uma célula, portanto, que é-nos dada pelo nosso pai e pela nossa mãe. E essa célula tem dentro dela todas as cargas emocionais, todas as histórias e as vivências do nosso pai e da nossa mãe, bem como todas as histórias familiares, todos os enredos, as vivências emocionais, tem tudo isso numa única célula. Lá está, numa única célula temos o todo. E o que vai acontecer é que o nosso corpo vai ser formado dessa célula que vai ser replicada em muitas outras células e temos o nosso corpo. Portanto, nós temos em nós todas estas cargas energéticas, todas estas cargas emocionais, todas estas histórias, não é? Só que não temos acesso a elas de forma direta e consciente. Portanto, estão nas nossas raízes, no nosso inconsciente. E aqui temos representado um pai e uma mãe, os avós, podíamos pôr os bisavós e por aí fora. Eu também coloquei aqui uma criança nesta árvore, porque a mim faz-me sentido que será aqui a nossa criança interior. Portanto, a nossa criança interior que representa os nossos primeiros anos de vida, tudo aquilo que ela vai absorver e viver nos primeiros anos de vida, onde muito destas vivências, e porque não temos consciência e porque quando somos, nos nossos primeiros anos de vida somos muito emocionais, portanto não temos consciência, muitas destas vivências, sobretudo aquelas que são mais dolorosas, que trazem desconforto, são reprimidas e portanto também fazem parte destas raízes. Claro que as vivências que a nossa criança interior teve estão associadas obviamente a todas as dinâmicas familiares, não é? Toda esta linhagem familiar que está por detrás. E, portanto, tudo isto está aqui no nosso inconsciente, portanto, e que é tão importante para nós, não é? Depois temos aqui, portanto, uma senhora, vá lá, nesta copa, representando portanto, o nosso lado mais consciente, não é? Portanto, aquela parte consciente de nós mesmos, mas que carrega toda esta parte inconsciente por detrás, não é? Que está aqui presente e que nos marca tanto. Ou seja, é a nossa mochila que nós trazemos sempre connosco sem termos consciência dela. E a verdade é que nós desenvolvemos a nossa personalidade com base numa estrutura, não é? Que é maioritariamente inconsciente e que é tão importante termos este ganho de consciência e através, por exemplo, da astrologia do nosso mapa, irmos compreender e perceber todas estas histórias, todos estes padrões, de forma a ganharmos outra clareza e a conseguirmos libertar-nos deles. E lá está, e desta forma sairmos daquele mecanismo de reação, não é? De condicionamento, onde sem termos noção estamos automaticamente a reagir portanto, àquilo que a vida nos vai trazendo e cada vez mais conseguimos entrar num mecanismo de maior consciência e num mecanismo de decisão, não é? Conseguimos cada vez mais começar a decidir, a libertar-nos daqueles padrões que não nos fazem sentido, que não nos trazem alegria, bem-estar, antes pelo contrário, e escolhermos aquele caminho que tem mais a ver connosco, com a nossa forma de ser, que nos traz mais bem-estar, mais realização e mais satisfação. E temos aqui uma outra frase aqui do Jung, o Jung também falou muito e abordou muito este tema e falou muito sobre o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e que nos diz que o nosso inconsciente pessoal contém memórias que foram esquecidas, mas que apesar disso continuam a influenciar a vida consciente e a estar presente. Estas memórias, não é, que estão no nosso inconsciente pessoal, têm por trás memórias do inconsciente familiar, como é óbvio, portanto têm tudo isto por detrás. E lá está, queria também aproveitar para dizer que nós não nascemos numa família por acaso, nós nascemos naquela família que é a família perfeita para nós, é aquela família que nos traz as experiências, as vivências necessárias aos nossos processos de aprendizagem, ao nosso processo evolutivo, a família também que nos traz aqueles desafios que nos podem parecer às vezes muito dolorosos ou difíceis, mas que são tão necessários e aquelas vivências para nós termos as aprendizagens, para nós nos trabalharmos interiormente e para trilharmos o nosso caminho evolutivo.
É importante termos sempre esta noção e esta consciência, porque com ela já vamos a olhar para a nossa história familiar com uns outros olhos, com outra clareza, de outra perspectiva, e que faz toda a diferença, na forma como nos vemos a nós e como vemos os nossos familiares. Sim, um bocadinho da vítima, não é? Essa postura de ganho de consciência dá uma maturidade, também podemos dar outras respostas. Ou seja, e queria só também dizer aqui uma outra questão em relação a isto, é que lá está, nós não vamos parar uma família por acaso, não é? Como falámos, e depois o que acontece é que todos vamos aprender uns com os outros. Por exemplo, falando aqui de uma história de uma pessoa que, portanto, que conheço e que acompanho até a nível terapêutico, é uma pessoa que, devido à sua história familiar, ela, portanto, tem dificuldade em expressar as suas emoções, ela reprime as suas emoções, portanto, tem uma tendência a reprimir tudo, tem ali cargas emocionais, mas que reprime-as. Entretanto, ela teve um filho, e esse filho é muito emocional e precisa muito expressar as suas emoções. Ou seja, este filho nasce e vai ajudar esta mãe, vai ensinar esta mãe, a ela conseguir aos poucos ir trabalhar estas emoções reprimidas e conseguir expressar estas emoções. E esta mãe vem ajudar este filho a ele também conseguir vivenciar as suas emoções e expressá-las de uma forma construtiva e positiva para ele. Portanto, temos aqui uma reciprocidade entre um e o outro a nível de aprendizagens. E lá está, o universo não desperdiça energia e, portanto, o universo, seja em relações familiares, seja noutros tipos de relações, ele coloca as pessoas, portanto, uma perante a outra, liga as pessoas com uma reciprocidade, onde uma de alguma forma vai estimular, vai desencadear estímulos e vivências que são as necessárias no outro para o seu processo de aprendizagem e vice-versa. Não quer dizer que os estímulos e que as aprendizagens sejam as mesmas, poderão ser diferentes, mas desta forma, através da interligação de dois seres, neste caso, por exemplo, mãe e filho, com o exemplo que eu referi, ambos podem beneficiar e ganhar com esta vivência, mesmo que por trás dela existam muitos desafios que ambos terão, não é? Neste processo de aprendizagem, neste caso, a gerir as emoções. Temos aqui duas vivências diferentes das emoções, neste caso de mãe e filho, mas são o mesmo padrão. Portanto, temos aqui o mesmo padrão presente, que é o padrão de conseguir lidar e gerir e viver as minhas emoções, não é? A mãe que as reprime e que tem dificuldade em expressar, o filho que as expressa de uma forma que não é construtiva. Portanto, ambos vão ajudar-se um ao outro, não é? Aqui com amor, não é? Por trás disto existe muito amor e um lado muito, muito sagrado por trás de tudo isto, porque é como se todas as peças fossem colocadas de forma a que nos possamos elevar e crescer e chegarmos cada vez mais longe. O que eu acho que também é muito interessante termos esta perspectiva. Mesmo, é muito interessante mesmo. Vamos ver o próximo slide? Sim, Vamos embora. Vamos lá ver então as casas astrológicas e os membros da família. exatamente. Entrando agora mais assim na astrologia, mais assim a nível de interpretação, ou seja, se nós olharmos para o nosso mapa, nós podemos encontrar, tanto nas várias casas astrológicas, os nossos membros da nossa família, bem como outros personagens da nossa vida que eu não coloquei aqui, ou outros membros que não fazem parte da nossa linhagem, que eu não coloquei aqui, mas também podemos encontrar os cunhados, os genros, as noras e por aí fora. Portanto, todos eles estão representados no nosso mapa astrológico, que representa o nosso mundo interior. E aqui várias questões várias reflexões que gostaria de deixar, ou aqui uma reflexão, é que, portanto, estes personagens estão representados no nosso mapa astrológico, com características, com formas de ser, de estar, de funcionar, e é tão interessante que nós olhamos para o nosso mundo lá fora e encontramos estes mesmos personagens em carne e osso, e eles são como o nosso mapa nos indica. Incrível, que mágico que isto é ao mesmo tempo. Ou seja, isto faz-nos perceber que eles estão dentro do nosso mundo interior e obviamente que tem a ver com a forma como nós olhamos para eles, como nós lidamos com cada um deles. E lá está, se nós ganharmos mais consciência sobre todos estes padrões ligados a cada um destes membros da nossa família, se nós trabalharmos o nosso mundo interior, automaticamente o nosso mundo exterior muda
e a nossa relação com os nossos familiares também muda, não é? E isto pode ser muito inspirador e muito revelador. Ahm, para quem possa não saber, aqui, portanto, nesta análise dos membros da família, portanto, usamos muitas casas derivadas, portanto, fazemos derivações a partir de casas. Por exemplo, tentando aqui explicar, portanto, temos aqui, já agora eu aqui uso muito a astrologia tradicional, onde o pai está na casa 4, a mãe está numa casa 10, temos obviamente na casa um indivíduo, os irmãos numa casa 3 com os filhos numa casa 5, aí já é, portanto, é uma análise direta das casas, mas, por exemplo, os tios paternos, talvez um exemplo mais simples. Como é que eu chego aos tios e às tias paternas? Portanto, são os irmãos do pai. Então, se eu olhar para a casa 4 a partir do pai, não é? Como se pegando no pai, a casa 4 portanto, é a casa do pai, a casa 5 é a casa 2 da casa 4 ou seja, é a casa 2 do pai, não é? Seriam os recursos do pai, por exemplo. A casa 6 é a casa 3 do pai, ou seja, os irmãos do pai. Então temos aqui os tios e as tias do pai, não é? Portanto, os irmãos do pai, por exemplo, neste caso. Por exemplo, a avó materna, e já agora estou aqui a buscar estes 2 exemplos que a história que eu trago, há aqui uma tia, há aqui uma avó materna presente e já agora ficamos já com esta informação. A avó materna, então eu vou à mãe, casa 10, e portanto, quem é a avó materna? É a mãe da mãe. Então eu pego na mãe, casa 10, portanto, e vou percorrendo portanto, 10 casas até chegar à avó materna. Portanto, a casa 10, portanto, de raiz será a mãe, a casa 11 será a casa 2 da mãe, não é? A casa 12 é a 3 da mãe, a casa 1 a 4 da mãe, não é? As raízes da mãe, vá lá. A casa 2, os filhos da mãe, não é? Porque esta também poderá ter outros filhos, entre outras questões. A casa 3 seria o dia a dia da mãe, vá lá, não é? A casa 4 seria o parceiro da mãe, lá está o pai. A casa 5 seria, portanto, os temas da casa 8 da mãe, não é? A casa 6 seria, portanto, a casa 9 da mãe, portanto, seja lá o estrangeiro, as crenças, a fé e por aí fora. E a casa, esse escorrego, eu acho que a casa 6, exatamente, não, e a casa 7 seria a casa 10 da mãe, portanto, a mãe da mãe, não é? Aqui nesta casa 7. Não sei se deu para explicar e para. Eu acho que sim, Isabel. Eu acho que explicaste muito bem, mas basicamente é como nós transformássemos, para trazer de outra linguagem que possa ser também útil para outras pessoas entenderem, não é? Por exemplo, pegando o teu exemplo da casa 10, é como se de repente aquela casa 10 fizéssemos de conta que é um e vamos contando a partir daquela casa o número de casas correspondente. E é exatamente o que tu disseste. E acho que foi o que tu exemplos deu para ilustrar perfeitamente esta questão das casas derivadas, mas também é um conteúdo que existe muito facilmente. Qualquer pessoa pode explorar casas derivadas porque acho que é muito abordado em posts, em fóruns, em YouTubes. Há muito, muito conteúdo sobre esta técnica, porque também é usada em muitas áreas, além da astrologia. Já muita gente usa esta técnica. Uhum, uhum. Pronto, era só para quem pudesse estar a ver e não soubesse. Mas agradecemos a tua partilha porque é muito importante, porque de certeza absoluta que vai haver alguém, e já agora deixei aqui nos comentários do vídeo, se já percebes esta técnica das derivadas, percebeste, se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários, que nós vamos deixar lá o comentário, alguma explicação a quem ficou na dúvida, por favor comentem que nós podemos o apoio necessário. Uhum. E também queria aproveitar, pegando neste exemplo aqui dos membros da nossa família, que depois podemos olhar para o mapa, né? Portanto, descobrimos a casa de cada um deles, podemos ver o signo que lá está, podemos ver o regente dessa casa, podemos ver os planetas que possam estar nessa casa e tudo isso vai nos ajudar a percebermos, não é? Portanto, como é que nós lidamos com esse personagem das nossas vidas tão importante, é um membro da nossa família, como é que tudo se processa. Queria aqui acrescentar que quando olhamos para os planetas, aqui a astrologia tradicional, e para quem usa a astrologia tradicional, ela traz-nos e engrandece-nos imensa a análise, por exemplo, dos planetas, aqui do regente da casa, os poderes que estejam na própria casa. Porquê? Porque, portanto, na astrologia tradicional nós podemos avaliar a condição, em que condições cada planeta se encontra. Aquele planeta está muito fortificado, muito dignificado, está forte,
aquele planeta está mais debilitado, está ali mais fragilizado, ou seja, e tudo isto vai-nos contando histórias sobre os membros da nossa família. E na astrologia tradicional temos vários tipos de forças ou de fraquezas dos planetas. E o mesmo planeta pode ter em simultâneo forças e fraquezas. Cada força conta-nos uma história, cada fraqueza conta-nos também uma história sobre esse personagem neste caso. Então, portanto, fazer esta análise com todo este conteúdo permite-nos perceber imenso e contarmos aqui grandes histórias, enredos, situações, circunstâncias sobre cada personagem das nossas vidas e que vale muito, muito a pena e que engrandece imenso todo este conhecimento. Ok. Agora, avançando então aqui para, vá lá, o tema aqui das nossas raízes, como é que nós podemos aqui analisar e avaliar. Vamos aqui à casa 4, porque a casa 4 é a casa que nos fala sobre o nosso ambiente familiar de infância, é a casa das nossas raízes, da nossa ancestralidade, as tais raízes, que não temos acesso a elas de forma automática e direta, que são as raízes que estão debaixo da terra, que são invisíveis e que não nos é tão fácil de acedermos a elas, e lá está, esta casa 4 ela partilha-nos por isso todo este ambiente familiar da infância, aquilo que vivemos e sentimos nos nossos primeiros anos de vida, não é? As nossas primeiras experiências, as nossas primeiras aprendizagens com os membros da nossa família e que são tão marcantes e tão importantes para nós e que obviamente que têm eco em todas as linhagens, tanto a todas as histórias familiares que estão por detrás, não é? Porquê, tanto aquele ar, neste caso, por exemplo, a iniciar num signo de touro? Porquê? Devido, obviamente, todas as histórias portanto, e todas as vivências familiares que estão por detrás e que originam, vá lá, esta vivência e este ambiente familiar com estas características. Então, como é que nós podemos olhar e analisar? Podemos ir ver o signo que temos na nossa casa 4. Este é apenas um mero exemplo, aqui o signo de touro. Quer dizer que não existem signos melhores nem signos piores numa casa, nem mesmo numa casa 4. Todos os signos contam-nos histórias sobre a nossa vivência familiar de infância e todos os signos trazem, portanto, oportunidades, algo positivo e construtivo, e todos os signos também nos trazem, obviamente, desafios, porque assim o é. Faz parte do nosso propósito evolutivo, do nosso percurso evolutivo, não é? Também aprendemos a lidar com os nossos desafios. Por exemplo, aqui o touro, o que é que poderá trazer? Poderá trazer aqui um ambiente familiar de estabilidade, de estrutura, não é? De segurança, que traz segurança à criança, está de calma, a criança sente que tem tempo para ir brincar, para crescer devagarinho, ao seu ritmo, sente que o seu lar é um lar seguro, que pode ser um lugar que lhe traz muita segurança, tranquilidade, pode haver aqui muito estímulo à concretização e, portanto, tudo isto pode ser prazeroso para a criança, esta calma, esta segurança, pode-lhe trazer aqui alguma segurança interior, por exemplo. De qualquer forma, como é que cada um de nós iria lidar com o ambiente familiar, com este registro? Depende, obviamente, da nossa estrutura e depende de cada um de nós, não é? Se calhar para cada um de nós, esta estabilidade, esta estrutura, esta rotina sempre igual, poderia trazer aqui uma demasiada rigidez, por exemplo, sempre tudo igual e haver muito pouco espaço para o novo, para a descoberta, para ir à aventura e descobrir coisas novas e para nos expandirmos, por exemplo. Para outros, lá está esta estabilidade, pode se tornar muito sufocante, não é? Esta tão rígida, ou pode se tornar também tudo muito calmo, muito parado, pouco espaço para o dinamismo, por exemplo, para a criatividade, ou porque o touro é um signo racional, também ser um ambiente muito racional, com poucos afetos, por exemplo. Mas lá está, isso vai depender depois de cada um de nós, da nossa estrutura e como é que cada um de nós lida e vive e sente isto, portanto, este ambiente, de acordo com as suas necessidades, obviamente internas. Hum, Queria dizer-vos que para compreendermos esta história da nossa família, né, esta história do nosso ambiente familiar de infância, é sempre importante irmos ver, ou poderá ser útil, irmos ver em que signo está o regente
da casa 4. Portanto, em que signo está, portanto, o planeta que rege o signo que está no início da nossa casa 4. Neste caso temos Touro, seria Vênus. Vamos imaginar que Vênus estava num signo, por exemplo, de Leão, então aí iria trazer a esta história do Touro a mais dinamismo, um bocadinho mais de criatividade, um bocadinho mais de expansividade, por exemplo. Vamos imaginar que estaria num signo, por exemplo, de Gêmeos, iria trazer aqui mais curiosidade, mais informação, mais aprendizagem, ou seja, e por aí fora. Portanto, é sempre importante ou engrandece sempre esta análise se nós incluirmos também o signo onde está o regente da casa 4. Agora, pegando neste tema que eu estava a dizer de como é que, portanto, nós vamos sentir isto, como é que nós vamos viver isto, como é que nós vamos sentir aquele lar que nós vemos, não é, com aquelas características, como é que ele vai ecoar em nós. E aqui a lua é muito importante nesta análise, que aparece agora aqui no próximo slide. E a lua é muito importante porquê? Por vários motivos, porque a lua fala-nos sobre as nossas emoções, fala-nos sobre as nossas necessidades emocionais, e para além disso, a lua representa os nossos primeiros anos de vida. Na astrologia tradicional representa os nossos primeiros 4 anos de vida, onde nós somos muito emocionais, ainda muito pouco racionais, e portanto experienciamos tudo de forma emocional e interpretamos tudo de forma emocional. Então é importante, ou eu gosto sempre de ir ver a lua, como se perguntássemos aqui ao mapa, então e como é que este ser vai sentir isto tudo? Como é que ele vai lidar com isto tudo? Como é que ele se vai sentir? Será que este lar, vai preenchê-lo emocionalmente? Será que este lar lhe vai trazer conforto emocional, que lhe vai permitir ganhar segurança interior, bem-estar, satisfação e que o vai ajudar a sentir-se tão confortável e tão preenchido que vai estabelecer vínculos, com facilidade, vínculos saudáveis e tranquilos? Ou será que este lar não vai, ao encontro das necessidades emocionais que este ser tem, das suas necessidades mais específicas, não o vai preencher, vai trazer, alguns vazios emocionais, que vão trazer aqui alguns desconfortos, que podem trazer inseguranças, que podem desencadear, alguma falta de confiança na vida ou em si mesmo, alguma dificuldade depois nos vínculos. Como é que tudo isto se vai processar? E lá está, e tal como a psicologia nos diz, os nossos primeiros anos de vida são sempre muito, muito importantes, e muito relevantes. Então aqui, por exemplo, usando aqui este exemplo de termos aqui uma lua no signo de peixes, peixes é um signo de água, é um signo emocional, portanto há aqui uma necessidade de afeto, de vínculo, de colinho, de mimo, de ligação, há aqui uma grande necessidade a esse nível e lá está, usando aqui a astrologia tradicional, a água é fria e úmida e o úmido cola, como eu costumo dizer aos meus alunos quando estou a ensinar. Não se esqueçam que o úmido cola, o seco descola. Touro é um signo de terra, que é frio e seco, descola. Portanto, pode acontecer que este ser, não é, olhando aqui para a Lua, claro, depois seria importante ver outras componentes do mapa, mas olhando aqui para a Lua, pode acontecer que este ser sinta este lar, um lar um bocadinho distante dele, que não estão tão próximos, que estão mais distantes, pode se sentir talvez um pouco sozinho neste lar. E este sentimento de distanciamento não significa que seja um distanciamento físico necessariamente. Muitas vezes a criança sente este distanciamento, estando todos numa mesma casa, mas onde estão desconectados. Portanto, está cada um, obviamente, a fazer as suas coisas. E a criança está ali sozinha, por exemplo, quer brincar com os pais não podem brincar com ela porque têm outras coisas para fazer, e a criança pode sentir desta forma este distanciamento, esta ausência, por exemplo, não é? Ah, e lá está, o touro é um signo racional, enquanto que o peixe, o signo que é água, é um signo emocional. Portanto, esta criança pode crescer, não é, com esta sensação de algum vazio de afeto, com esta sensação de algum distanciamento, e como nós quando muito pequeninos ainda não temos noção que há outros eus, que há outras histórias para além de nós mesmos, o que é que isto pode criar? Pode criar na criança uma sensação de que eu não mereço, ou seja, não estão comigo,
porque eu tenho pouco valores. Ou seja, a criança pode, sem racionalizar desta forma, sentir que não é merecedora. E isto pode contribuir para uma autoestima, por exemplo, um bocadinho mais debilitada e que estará baseada em crenças que têm apenas a ver com a forma como a criança, no seu mundo interior e com o seu olhar de criança, lida e vive este ambiente familiar onde está inserida. Neste caso, deste exemplo, estando a Lua aqui numa casa 2, por exemplo, não é? Que é uma casa que tem a ver com o nosso autovalor e autoestima, esta história da criança poder começar a sentir-se com uma autoestima mais fragilizada poderia fazer algum sentido, obviamente, acrescentando aqui outras componentes que o mapa nos traz e que seriam importantes também de olhar e de ver. Por isso eu acho que é sempre muito interessante pegarmos na Lua e olharmos para a Lua, porque ela começa-nos a dizer-nos muito sobre nós, ou sobre o mapa de quem estejamos a analisar, e a percebermos um bocadinho melhor estas dinâmicas e estas interligações. Já agora, este lar aqui de Touro, por exemplo, lá está, há bocadinho estava a dizer que não é por acaso, porque existe obviamente aqui uma linhagem por detrás, que já traz esta energia, e isto faz-me lembrar uma pessoa que eu acompanhei, até em terapia e tudo, portanto, cuja mãe, cuja sua mãe e a sua família, vá lá, de origem, havia um lado de muito conservadorismo, por exemplo, de muita ordem, portanto já tínhamos aqui uma mãe e um pai que já trazem muito, que já traziam muito esta noção das rotinas, das responsabilidades, a estrutura, a ordem, muito, muito presente. E lá está, trazem este registro com eles. Não significa que os pais tivessem touro numa casa 4 de todo, mas trazem no seu mapa astrológico estas características, não é? Estas vivências que foram aquelas que absorveram e, portanto, e é dessa forma que acham que faz sentido lidar com o seu filho, com a sua filha, e, portanto, e é assim que tudo se vai desenrolando. Aproveito para dizer também que nesta análise será sempre importante olharmos e vermos a casa onde temos o regente da casa 4, não é? Essa casa vai nos trazer temas que vão ser importantes nesse lar. Por exemplo, vamos imaginar que neste caso, que temos aqui Touro na casa 4, que a Vênus estava numa casa 10, então se calhar o tema sobre o emprego, o trabalho, seria um tema muito presente nesse lar, seja pais que trabalhassem muito, seja muito a incutir-se à criança de que ela tem que estudar para um dia ser alguém, ter uma carreira. Portanto, serão temas que estão sempre presentes. Isto neste exemplo de casa 10, como poderia ser de qualquer outra casa, e também seria interessante ver que se há planetas na casa 4, obviamente como outros símbolos astrológicos, e se houverem planetas, que temas é que eles trazem também para o lar. Vamos imaginar, por exemplo, que temos um Mercúrio nesta casa 4. O Mercúrio rege o signo de Gêmeos, não é? Então, Gêmeos abre, neste caso, a casa 5. Então, quer dizer que, portanto, poderia-se trazer aqui para o lar, portanto, os jogos, as brincadeiras, que são temas de casa 5, a parte lúdica. Vamos imaginar que era uma família que ia muito a festas, que faziam muitas festas, muitas reuniões de família, com brincadeiras, com jogos, não é? Algo até normalmente que as crianças gostam bastante, por exemplo. Mas Mercúrio também rege a Virgem. E temos aqui a casa 8, que inicia com o signo de Virgem. Então também poderiam ser trazidos para o lar os temas da casa 8, ou seja, segredos familiares escondidos, por exemplo, ou também preocupações, ansiedades ou até perdas que possam existir neste meio familiar. Portanto, isto só para partilhar aqui um bocadinho convosco, ou quem possa ainda não ter bem esta informação, que é sempre muito rico pegarmos, neste caso pela casa 4, e depois irmos caminhando com este olhar da casa 4 pelo mapa, em tudo aquilo que se interliga com esta casa 4, e assim vamos descobrindo muitíssimo sobre o nosso ambiente familiar de infância. Claro que esta análise não terminaria por aqui, haveria muito mais aqui a acrescentar, mas já vá lá, estes exemplos que eu dei já nos dão aqui imenso conteúdo sobre
o nosso ambiente familiar de infância e as nossas histórias familiares. E a Isabel também trouxe um mapa para nos mostrar na prática a aplicação disto, por isso aí também vais perceber melhor como é que isto tudo se desenvolve, mesmo num caso prático. Aqui temos uma tabela que se calhar vamos passar de uma forma sucinta, não é? Mas basicamente, se calhar a Isabel pode explicar rapidamente esta parte de que já falou ali atrás, que a Lua está ligada então a estes dos 0 aos 4 anos, nesta técnica das idades do ser humano, não é, Isabel? Exato. Queria só, a partir desta técnica, partilhar aqui também algo que eu acho que é muito importante e muito rico, é que, obviamente, através desta análise, portanto, será sempre muito importante olharmos para a Lua no mapa de várias formas, inclusive perceber em que situações é que está a Lua, em que condições é que ela se encontra, se ela está debilitada, se ela está fortalecida e por aí fora. Mas eu queria trazer, porque há aqui algo, muitas influências muito ricas que isto nos pode trazer desta análise, mas trazer aqui uma particularidade apenas, que eu acho que é interessante, olharmos para o mapa e percebemos que aspectos é que a Lua tem. E vamos imaginar, por exemplo, que a Lua tem um aspecto tenso ou desafiante, eu gosto mais de usar a palavra desafiante, com Marte, por exemplo. Então o que é que acontece? Acontece que isso vai nos indicar também vivências que possamos ter sentido e vivido nos nossos primeiros anos de vida. Então, se for uma Lua em aspecto desafiante com Marte, pode haver aqui tensões, stresses, pode, por exemplo, ter havido discussões entre os pais ou outro tipo de discussões e tensões, pais que se zangam e a criança absorver esta zanga, pode ter havido cortes, pode ter havido aqui afastamentos, portanto, pode haver muita agitação no lar, muito stress no lar aqui presente que a criança acaba por absorver. Esta criança vai crescer e um dia mais tarde vai ser um adulto que muito provavelmente não se vai recordar destas vivências, porque tudo isto ficou lá reprimido, debaixo do tapete, como muitas vezes se diz, ou dentro de uma gavetinha fechada a 7 chaves, como muitas vezes se diz. E em adulto será provavelmente alguém com necessidade de ação, de dinamismo, de movimento, como é óbvio, alguém despachado, com vontade de agir, mas também se calhar alguém com uma atitude às vezes um bocadinho mais brusca, que se irrita com facilidade, ou seja, mais reativo, ou seja, que zanga-se com facilidade. Lá está, é alguém que absorveu uma zanga, que ficou ali armazenada dentro de si, na sua mochila que traz consigo, vá lá, e que depois acaba por, não tendo consciência disso e não trabalhando isso, por repetir esse padrão novamente. Imaginemos que depois é um pai, que é uma mãe, repetir esse padrão com os seus filhos sem se aperceber e vamos perpetuando este padrão e passando de gerações em gerações. Para além disso, temos a tendência, se calhar, a dizer assim: "Ai, aquela nossa amiga, é tão impaciente, é tão às vezes é agressiva, é brusca", e julgarmos o outro, não é? Estamos a julgar o outro apenas por aquela atitude que nós vemos, mas não, nós não fazemos ideia da história de vida do outro, dos desafios que o outro viveu, das situações que ele viveu portanto, com a astrologia, não é? Nós também começamos a julgar menos e a perceber que há toda uma história, que há todos um enredos e vivências que estão por trás e que levam aquela pessoa a ter aquela postura e aquela portanto, vivência que é tão importante. Na astrologia tradicional, já agora, diz-se que quando existe um aspecto desafiante entre a Lua e o Marte, seja neste caso ou uma conjunção, porque na astrologia tradicional enriquece muitos aspectos com uma área que tem a ver com os planetas amigos e inimigos, ou seja, há planetas que são amigos uns dos outros, há outros que são inimigos. Então, uma conjunção entre amigos é uma conjunção agradável, benéfica, é como se nós fôssemos passar um dia com um grande amigo nosso, uma grande amiga nossa, olha que bom. Então é algo agradável, harmonioso. Se for uma conjunção entre inimigos, já é uma conjunção mais desafiante, é como se tivéssemos que passar um dia com alguém que não gostamos tanto, que não tem nada a ver connosco. Seria assim mais desafiante, mais difícil. Então, neste caso, se for a Lua, porque a Lua e o Marte são planetas que são inimigos, se eles estiverem a fazer uma conjunção, uma quadratura ou uma oposição, temos aqui, vá lá, a astrologia tradicional diz-nos que isso nos dá aqui um certo, ou acrescenta à estrutura de personalidade do indivíduo
um ligeiro temperamento colérico, ou seja, traços de irritabilidade, de impaciência, de zanga, alguém que se zanga com facilidade. Lá está, que continua a viver dentro de si aquela zanga que absorveu lá atrás, e que continua a perpetuar, não é? Isto apenas como exemplo. Poderíamos ver isto para todos os planetas, inclusive para os planetas transpessoais, e dá-nos aqui imensa informação nesta análise, de repetição de padrões que é muito, muito interessante mesmo, muito rica. Mas se calhar vamos então passar aqui ao mapa. Ver o exemplo prático para ver como é que tudo Também isto se interliga. exatamente. Então temos aqui um exemplo de uma mãe e de uma filha. Esta mãe veio ter comigo, pronto, ela acabou por fazer terapia comigo, sou hipnoterapeuta, portanto acompanhei-a no processo terapêutico. E aqui no mapa, portanto, mas antes de, aqui no mapa da mãe, no mapa da filha, o que é que nós encontramos aqui de temas em comum? Uma série deles, portanto, verificamos que por acaso, que não tem que ser assim necessariamente, mas temos aqui portanto, as duas casas 4, a casa da mãe e a casa da filha, que iniciam com a energia de fogo, não é? A casa 4 da mãe inicia com carneiro, a casa 4 da filha inicia com a energia de sagitário. Portanto, temos aqui o fogo representado. Portanto, de alguma forma, neste ambiente familiar de infância, elas viveram, sentiram um lar dinâmico, energético, com entusiasmo, não é? A criança pode ter sido estimulada a expressar-se, a ser ela própria, e isto por si só até poderá trazer aqui questões positivas. Também poderá trazer aqui um lado mais impositivo, portanto, alguma rigidez, entre outras temáticas. É interessante verificarmos que, neste caso, ambas têm um Quiron numa casa 4, não é? Portanto, e o Quiron vai trazer aqui dificuldades. O Quiron numa casa 4 traz logo aqui uma série de dores que vêm do ambiente familiar de infância, de grandes desconfortos, um sentimento muitas vezes de desvalorização, um sentimento de ausência, de sentirem-se sozinhas, não é? De haver aqui alguma solidão. Lá está, na forma como a criança sente e vive e interpreta, com o seu olhar de criança, o seu ambiente familiar de infância. É sempre o nosso olhar de criança, é sempre o nosso mundo interior. Hum, e se nós formos, usar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, de vermos o regente da casa, nós podemos verificar que, no caso da mãe, temos aqui o carneiro a abrir esta casa 4, então o regente é o Marte. E este Marte está numa casa 12. A casa 12 é uma casa de condicionamentos, de isolamento, de distanciamento. Portanto, isto vai nos reforçar, este padrão de pais distantes, não é? Aos olhos da criança, ela sentir os pais distantes, os pais pouco próximos, os estarem distantes. Para além disso, este Marte faz aqui uma conjunção com este Neptuno aqui nesta casa 12 e está no signo de Sagitário. Ou seja, o facto de também estar aqui em Sagitário, temos aqui muito fogo, portanto, não só uma casa 4 que abre com Carneiro, como o próprio regente num signo de fogo, o signo de Sagitário. Portanto, o que pode trazer aqui também muita solicitação, muita agitação, muitas coisas, portanto, e pode trazer aqui muito o ter que fazer muitas coisas, haver aqui muita solicitação, e lá está, e tendo este Quiron aqui em Carneiro, o ter que ser autossuficiente, o ter que se desenrascar sozinha, o sentir que, por sentir que os pais estão distantes, não é? O ter que fazer as coisas por ela própria, o ter que crescer depressa, portanto, tornar-se autossuficiente de forma precoce, esta agitação toda. E entretanto, este Marte conjunto com este Neptuno poderá também trazer aqui alguma desorganização, ou seja, a criança, portanto, nunca saber com o que é que pode contar. Um dia é de uma maneira, outro dia é de outra, as coisas não estão definidas, estão pouco claras, e isto tornar aqui, tanto uma grande instabilidade interior na própria criança, toda esta desorganização, esta falta de estrutura aqui presente. Muitas vezes também o Netuno, quando está ligado a esta dinâmica familiar, também pode, por ele, representar a ausência, portanto, uma dissolução, pais ausentes, pais mais distantes, portanto, vem reforçar aqui ainda mais este padrão. Esta desorganização aqui vivida, se formos olhar, esta também tem uma lua em Virgem, portanto,
é alguém que precisa de estrutura, precisa saber com o que é que pode contar, quem é que me vem buscar à escola, como é que as coisas vão funcionar. Portanto, é algo que para esta criança, cria muita agitação e cria muita instabilidade, o que não é fácil. Se olharmos aqui para a filha, não é, verificamos que, esta filha, olhando aqui para o regente desta casa 4, não é, é um regente, portanto temos aqui o Sagitário, portanto vamos ver o Júpiter está numa casa 10. E temos aqui também pais muito trabalhadores, sempre a trabalhar, sempre no trabalho, sempre a trabalhar, também pais distantes, não é? No caso da mãe estava numa casa 12, não é? Aqui está numa casa 10, mas ambas podem indicar pais mais distantes. Portanto, e pais que trabalhavam muito, que estavam sempre muito, portanto, nessa dinâmica de trabalho. Este Quirón aqui, não é? Está aqui conjunto com este Marte, com este Plutão, ou seja, o que nos faz perceber que há aqui um lar muito intenso, com muitos dramas, com este Plutão logo aqui a abrir esta casa 4, muita intensidade, jogos de poder, relações de domínio aqui presentes. ah, Há aqui muita agitação, muita tensão, muita pressão e lá está, e também tanto tudo aqui no signo de Sagitário e este próprio Quirón aqui em Sagitário, também traz aqui uma grande noção de injustiça nesta filha, de sonhos perdidos, de tensões, até porque depois todos estes planetas fazem uma oposição depois à Lua e ao próprio a Saturno, portanto esta Lua que fica fragilizada às emoções que recebem todas estas tensões e estas agitações aqui presentes neste mapa da filha, né? Temos uma lua ali no meio do céu, não é? Portanto, conjunta com o Saturno e oposta a este Plutão, a este Marte, portanto, fazer estas oposições todas, o que vai fragilizar. Lá está, e é uma lua em Gêmeos, há aqui uma necessidade de conhecer, de aprender, de descobrir coisas novas e este lado não lhe dá espaço para isso, todos estes dramas, todas estas agitações familiares, estes pais distantes não lhe dão espaço para isso, portanto temos aqui estas dinâmicas aqui semelhantes, embora com algumas diferenças, mas muito semelhantes, não é? Temos aqui estes padrões muito semelhantes desta mãe e desta filha. Se nós olharmos aqui para o mapa da mãe, verificamos que na casa 4 que temos aqui temos Saturno aqui nesta casa 4 também, não é? Este Saturno, portanto, vai-nos também trazer aqui a ideia de que, portanto, foi um lar aqui com muito trabalho, um ambiente mais austero, responsabilidades, tarefas, exigências, portanto, secura, traz-nos aqui muito uma secura emocional, uma frieza, até porque depois ele está aqui conjunto com esta Vênus que tem a ver com os afetos, a expressão afetiva, as ligações de afetos, portanto, temos aqui muita secura afetiva, muita secura, tanto a nível muito distanciamento afetivo, dificuldade de expressão dos afetos, portanto, muita frieza, o que não vai de todo ajudar. Este Saturno e esta Vênus estão debilitados, ainda para mais, portanto, o que ainda vai tornar isto mais desafiante. Estamos debilitados. Este Saturno, se nós formos ver, este Saturno, ele, portanto, ele rege, se tivermos a contar as regências tradicionais, ele rege o Capricórnio e rege o Aquário, não é? E temos o Aquário a iniciar a casa 3 neste mapa. Então podemos dizer que os temas da casa 3, porque o Saturno está na casa 4, não é? Os temas da casa 3 vêm parar ao lado. E na realidade temos aqui, ou seja, temos aqui uma tia, portanto, uma irmã do pai, uma tia, que cuidava muitas vezes dela, desta mãe, quando era criança. Portanto, temos aqui membros familiares que estão ligados aqui ao lar. Portanto, temos aqui uma tia, não sei se estará a ser claro para todos. Portanto, temos aqui uma tia, não é? Que representa este Saturno, representa a tia, portanto, que está aqui no lar e que vai cuidando dela enquanto criança, porque os pais estavam efetivamente muito ausentes. Aliás, o pai estava muito, muito ausente, trabalhava fora, trabalhava longe,
passava dias fora, a mãe também tinha imenso trabalho e, portanto, havia esta tia que cuidava dela. Portanto, e se nós formos olhar e quisermos perceber um bocadinho mais sobre esta tia, não é? Portanto, vamos aqui, como é uma tia, portanto, a irmã do pai, vamos aqui a esta casa, à casa do pai, não é? A partir da casa do pai, vamos ver portanto, a irmã do pai, portanto, será a casa 3 do pai. Temos aqui, portanto, vai-nos parar aqui nesta casa 6, não é? Que será, esta casa 6 é a casa 3 do pai, portanto, o pai seria a casa 4. A casa, portanto, a casa 5 seria a casa 2 do pai, não é? Portanto, os recursos do pai, por exemplo. A casa 6 será a casa dos irmãos do pai, que é a casa 3 do pai, os irmãos do pai. Esta casa abre com o signo de touro, não é? E também por aqui, e eu a pensar assim, agora vou ver aqui a tia e vamos ver se encontramos aqui algo melhor aqui para ajudar, mas vamos a ver e temos aqui o touro, que é a Vênus, não é? E temos aqui uma Vênus no signo de Carneiro, que está debilitada, conjunta com este Saturno. Portanto, a própria tia era uma tia austera, era uma tia seca, era uma tia que ajudava, mas que com as tarefas práticas e pouco mais do que isso, não é? Se nós formos olhar aqui para o mapa da filha, também é interessante verificarmos que temos aqui no mapa da filha, não é? Temos aqui este Marte. E o Marte, a nível tradicional, ele rege o signo de Carneiro e rege o signo de Escorpião. E encontramos aqui Escorpião a iniciar a casa 3. Não é? Então quer dizer que os temas da casa 3, porque o Marte representa os temas da casa 3, portanto, neste caso representa os membros da família, não da origem, os primos, os tios, os avós. Então, portanto, então isto significa que os temas da casa 3 vêm parar ao lar, não é? Estão aqui neste ambiente familiar de infância. E neste caso, havia uma avó, o que é interessante, não é? Havia uma avó que cuidava desta filha, porque os pais trabalhavam imenso, estavam fora e, portanto, que cuidava desta filha e que estava por ali. Ou seja, e se nós formos ver a avó materna, a mãe da mãe, portanto, seria a casa 10 da casa 10. Portanto, a partir da casa 10, sendo a mãe, vamos ver a mãe desta mãe. Portanto, contamos a partir da casa 10, 10 casas e vai parar à casa 7, que é a casa da mãe. Aqui temos o signo de peixes, não é? Há um signo um bocadinho mais emocional, mais afetivo, com este distanciamento, esta frieza toda, não é? E esta ausência, temos aqui este signo mais fofinho. E o regente deste peixes seria este Júpiter aqui em Caranguejo, um Júpiter que está exaltado, que está forte. Ou seja, aqui neste caso temos uma avó que era afetiva e que lhe dava conforto e afeto a nível emocional, o que era bom. De qualquer forma, este Marte, como eu disse há pouco, ele rege a casa 8, não é? E traz os temas da casa 8 para a casa 4. Pode ser os segredos de família, coisas escondidas, podem ser preocupações, ansiedades que ainda vão agitar este lado já muito dramático, com este Plutão aqui e com todo este, este conjunto destes planetas e este Quirón aqui presente, e também pode trazer aqui as perdas. E a verdade é que esta avó, que ainda bem que ela esteve presente, que cuidou um pouco desta criança, desta filha, mas morreu e portanto depois foi também muito esta dor desta perda que esta filha sente quando a avó morre e quando deixa de ter esse lado afetivo, não é? Portanto, que esta avó lhe trazia. Ou seja, conseguimos aqui encontrar imensos padrões que se repetem e que estão comuns num mapa ou no outro. Um outro padrão, por exemplo, no mapa da mãe, ou seja, se a casa 10 é a casa da mãe, a casa 10 começa com o signo de balança. Então, o regente de balança é uma Vênus. E temos uma Vênus, não é, debilitada, conjunta com Saturno. Portanto, esta mãe, não é? Esta mãe, enquanto criança, que sentia que a sua mãe austera, não é? Seca. Portanto, uma Vênus conjunta com Saturno. De outra forma, esta filha tem uma Lua Saturno na casa 10, mesmo ali no meio do céu, não é?
Porquê? Porque está na casa 10, que representa a mãe, também encontramos aqui uma frieza, não é? Uma frieza na relação com a mãe, portanto, aqui presente. Ou seja, temos aqui, tanto uma mãe e uma filha, não é? Que viveram aqui dramas e histórias familiares, muitas delas muito semelhantes, que crescem aqui com um grande vazio de afeto, com uma enorme dificuldade em estabelecer vínculos, e com o nível de confiança na vida e de confiança nelas mesmas, muito debilitado. Esta mãe veio trabalhar comigo, portanto, eu sou hipnoterapeuta, também faço o trabalho com a hipnose clínica, portanto, fizemos uma consulta de astrologia, vimos o mapa, obviamente, depois trabalhámos e, por exemplo, já agora, para trabalhar esta questão desta autoestima e autoconfiança, não é? Se formos ver esta casa 2 do mapa da mãe, esta casa 2 inicia com o signo de Capricórnio. O regente de Capricórnio é o Saturno. Onde é que está o Saturno? Na casa 4. Então, se queremos trabalhar questões de autoestima, não é? E de autoconfiança, porque o regente está na casa 4, o mapa está-nos a indicar: atenção, atenção, querem trabalhar isto? Então tem que se dirigir aqui aos temas dessa casa 4, não é? O mapa vai-nos indicando, vai-nos respondendo às nossas perguntas. Portanto, e foi importante ir trabalhar com ela todas essas questões familiares de infância para ela conseguir, não é? Portanto, lidar melhor e, portanto, valorizar-se mais e ultrapassar aqui estas fragilidades a nível da autoestima e da autoconfiança. Queria partilhar também que, pronto, trabalhamos a questão do vínculo, a questão dos afetos aqui presentes, portanto, estas carências emocionais muito presentes e a nível relacional, por exemplo, esta mãe, não é? Com esta dificuldade em estabelecer vínculos, e ela tem aqui Gêmeos numa casa 7, o regente é um Mercúrio em Aquário numa casa 3. Ela tanto casou-se com um homem com quem tinha uma relação distante, portanto, muito ligeira, muito leve, portanto, mais racional, portanto, e com alguém que trabalhava também, que se deslocava muito, que não estava sempre em casa, a nível do trabalho também, e com quem tinha uma relação onde havia muito pouca partilha, muito pouca comunicação de temas importantes, não é? De muito pouco vínculo, não é? Portanto, ela sentiu, sem ter consciência, assim é mais seguro para mim. Eu prefiro, eu assim estou segura, tenho este vazio emocional, mas sinto-me mais segura. Esta filha que vive, o mesmo, vazio de afeto, não é, que vive a mesma dificuldade de estabelecer vínculos com este lar e com todas as experiências que viveu e com a ligação, vá lá, que teve com os seus membros, familiares, esta filha tem aqui peixes numa casa 7, e o regente é um Júpiter numa casa 10 em Caranguejos. Portanto, esta filha, portanto, nas suas relações, portanto, ela ainda é jovem, portanto, mas nas suas relações que tem tido, há aqui uma tendência para criar relações de dependência. Ou seja, num sentido, numa urgência que tem de preencher este vazio de afeto, de se ligar, de se tornar dependente, e de criar relações de muita proximidade, de muita ligação, de muita intensidade, onde, por vezes, e para garantir este afeto, devido a esta dor e este vazio emocional, às vezes já aconteceu ter ali alguns padrões de manipulação para garantir aqui um bocadinho esses afetos, não é? Ela, neste momento, já tem consciência disto, já está a trabalhar todas estas questões, de forma, obviamente, a melhorar, ah, portanto, todos estes padrões, não é? Compreendendo e ganhando consciência é o primeiro passo para uma grande transformação, não é? Tal como esta mãe, obviamente que esta mãe já agora, no processo que fizemos, houve aqui muitas mudanças na sua relação com os outros, a nível da sua autoconfiança, e inclusive na forma como se relacionava com a sua filha, porque houve aqui grandes mudanças. Ela começou a olhar para a filha de outra forma, com outro olhar, identificou aqui alguns padrões que se estavam a repetir, procurou ajudar a filha e depois, obviamente, incentivou-a a ela também, portanto, a fazer um mapa, a também fazer o seu processo,
porque percebeu, ganhou consciência que havia algo aqui que não estava bem. Lá está, temos aqui um membro, a mãe neste caso, que ganha consciência, que se eleva de alguma forma e que ajuda depois esta filha também a fazer o mesmo processo. Incrível esse exemplo, Isabel. Mesmo, 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 como é que estas semelhanças se vão repetindo e graças, não é, ao trabalho da astrologia, das constelações, foram quebradas padrões tão nocivos e densos. É verdade, é verdade. E para terminar, trazer novamente aqui esta imagem desta árvore, também podemos olhar aqui para o nosso mapa, e vendo que a casa 10 é a casa também dos nossos objetivos de vida, da nossa realização, não é? Do nosso propósito, enquanto que a casa 4, o ambiente familiar de infância, as raízes, a ancestralidade, e esta árvore que nos representa por inteiro, não é? Porque nos traz toda a nossa linhagem familiar, as histórias que estão presentes em nós, nas nossas células, não é? Todas estas cargas emocionais, todos estes amores e desamores, todos estes sucessos e insucessos vividos pelos nossos antepassados, que estão nas nossas memórias, nas nossas células, e que tem aqui a criança e o adulto, não é? Portanto, lá está. Quanto mais nós trabalharmos, ganharmos consciência sobre as nossas raízes, sobre todo este nosso passado, sobre as histórias dos nossos familiares, que é tão importante e é tão rico. E já agora aproveito só para dizer que, por exemplo, eu nas minhas aulas recomendo sempre a todos os meus alunos: vejam o mapa dos vossos pais. Porquê? Porque nós temos sempre histórias com eles, há sempre desafios de vida, portanto, que nós temos com os nossos pais, há sempre questões que não correram como nós teríamos gostado que tivessem corrido, e assim o é, porque é assim que deve ser, porque todos nós nascemos, e é suposto passarmos por desafios, e esses desafios fazem parte do nosso processo evolutivo, das nossas aprendizagens, não é? Os desafios são sempre grandes oportunidades de crescimento e de melhoria e transformação. E lá está, olhar para os mapas dos nossos pais pode ser altamente terapêutico. Porquê? Porque é eu ver no mapa do meu pai ou da minha mãe e perceber que a minha mãe que não pôde mudar aquilo que eu tanto queria ou que tanto teria sido importante para mim, porque ela tem outra estrutura de ser, outra forma de ser. Como é que aquele ser, com aquela estrutura de ser, com aquele historial de vida, com os desafios que viveu, consegue ter aquela postura que eu tanto gostaria, ou que cada um de nós tanto gostaríamos. Quem diz a mãe diz o pai, portanto, ou seja, o olhar para o mapa dos nossos pais e o perceber e o compreendê-los, né, vê-los com outro olhar, muitas vezes apazigua muitas das nossas dores, das nossas feridas interiores. É muito terapêutico e ajuda-nos muito neste nosso processo, portanto, eu recomendo vivamente. E lá está, quanto mais fortes forem as nossas raízes, a mais frondosa é a nossa árvore, mais livres nós somos, mais realização conseguimos alcançar, mais plenitude e mais nós conseguimos chegar mais longe e levar-nos e ajudar-nos, obviamente, todo o nosso clã familiar. Tal como Carl Gustav Jung disse, assim como a árvore extrai a sua força das raízes invisíveis sobre a terra, a nossa consciência fortalece ao integrar os aspectos ocultos do inconsciente. Lá está, estes aspectos da nossa linhagem familiar, da nossa crença interior, que são tão importantes e que marcam tanto a nossa vida. Boa, Isabel. Então, uma excelente partilha. E quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, sobre os teus cursos, sobre também as tuas consultas, Isabel, como é que são os melhores canais das pessoas que querem ter ti? Se quiserem saber mais, portanto, eu dou sempre vários cursos. Neste momento, um curso a decorrer de astrologia. Estou a dar 4 formações neste momento de astrologia. Se alguém quiser aprender mais sobre todos estes temas, tenho todo o gosto em acolher e podem inscrever-se. Para saberem mais, podem sempre ir ao site do Centro de Astrologia Tradicional e Moderna. Podem ir também ao Instagram ou ao Facebook. Portanto, através das redes sociais conseguem ter acesso a mais informação sobre os cursos, mas talvez no site tenham mais informação, se assim o quiserem. Também podem, obviamente, entrar em contacto para terem informações que terei todo o gosto em dar. É muito simples, não é? O Instagram, todo lado, até a Isabel também tem canal do YouTube, é só procurar por Centro de Astrologia Tradicional e Moderna, qualquer plataforma, bom chegar até a Isabel, então informem-se. E se gostaram deste tema, subscrevam também os Instagrams, os YouTubes, deixem um like, deixem um comentário, fortaleçam
E este trabalho realmente é um trabalho muito interessante de autoconhecimento e é que eu trouxe hoje aqui mais uma partilha de outra ferramenta para nós podermos ajudar neste percurso. Isabel, resta-me agradecer-te a tua partilha realmente generosa. Muito obrigado. Espero que tenha sido confortável para ti fazer lá aqui nas Escola de Astrologia. Claro que sim. Gostei muito de estar aqui contigo, muito grata também, por esta oportunidade. Foi um E foi um um foi um até já. prazer e um gosto. E É um um até até já. já. E a ti, ficaste connosco até o fim. Subscreve o canal, envia ao teu amigo este tema, deixa uma mensagem, deixa um like. Também podes até o Instagram do Descobre Astrologia, é muito simples, Descobre Astrologia, também para ficar da parte dos cortes e das novidades dos próximos episódios. Um grande abraço, um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.